hoje nós vamos entender agora mais um processo muito interessante de que a gente pode aliar aí aos nossos robozinhos, aos nossos agentes RPA. Então a gente vai entender como que a gente pode utilizar chatbots e NLP ou PLN, né? Processamento de linguagem natural, para aumentar aí o nosso leque de possibilidades com automação, com RPA. Então vamos entender bem o que é um chatbot, alguns cenários e o que é processamento de linguagem natural, como que essas duas tecnologias aí podem auxiliar a que nós possamos criar agentes ainda melhores, ainda mais interessantes e atendendo a muitos cenários a mais aí que só o RPA tradicional não conseguiria fazer isso por conta. Então, vamos entender bem o que são esses caras. Primeiro, vamos começar falando de chatbot. O que é um chatbot? Chatbot é um programinha de computador ou software ali que ele consegue, por meio de perguntas via texto ou via voz também falado, ele consegue responder a perguntas ou executar tarefas. Então, aquele assistente, quando você vai no banco, você está acessando o site de um banco e tem um assistente ali do lado, você clica ali e fala, olha, como é que eu faço X? Ele te responde. Como é que eu chego no lugar Y? Ele também faz isso para você. É um chatbot. Perfeito? Então, tenha em mente o que é um chatbot. Os chatbots eles tiveram duas gerações, por assim dizer, grandes aí para a gente. Primeiro, os chatbots eles nasceram e eles eram baseados em regras. Então, o que ele fazia? Se aquele chatbot tradicional tinha muito SMS, recebia muita mensagem que era desse formato. Olha, você tem 4 opções. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso sistema. Digite 1 para fazer X coisa, digite 2 para fazer outra coisa, digite 1 para pegar o extrato, 2 para ver, constar ou fazer um depósito. Esse chatbot ele era baseado em regras. Então, literalmente, se alguém foi no código, vamos contar no chatbot, colocou lá, olha, se a pessoa apertar o número 1, vem para cá. Se apertar o número 2, vai para lá. Isso é a nossa primeira geração, é baseado em regrinhas. Você percebe as limitações, né? Se o cara digitar 1, só que ele não fazer em número, ele digitar via texto 1. E se o cara falar? E se ele digitar de outra maneira? E se ele falar, olha, eu quero o extrato, não digitar o número 1 e falar, olha, eu quero um extrato? Não vai funcionar. O chatbot tradicional, esse da primeira geração, ele só entendia baseado na regra. Se você apertar literalmente o número 1, senão não vai entender. Aí, o que aconteceu? Surgiu a tecnologia de processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural é o campo da inteligência artificial que consegue entender textos. É a base para os nossos GPTs, que a gente utiliza muito hoje no dia a dia. Hein? Os GPTs, a base para eles funcionarem, a teoria, tudo que faz eles funcionarem da maneira que eles funcionam, é o processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural permite que eu consiga ler textos, consiga entender textos. Né? Ler, a gente pode falar do processo de OCR, que a gente já falou anteriormente, mas ele consegue entender um texto. Então, se você dá uma frase para ele, olha, isso aqui foi horrível. Ele consegue entender que essa frase está falando mal de alguma coisa. Isso é processamento de linguagem natural. Além disso, ele consegue gerar textos também. Então, exemplo clássico dos nossos GPTs. Você faz uma pergunta para ele e ele te responde do mesmo jeito. Ele consegue entender gírias, ele consegue entender abreviações, consegue entender sinônimos, ele consegue entender quando você erra a digitação. Então, se eu tenho um chatbot tradicional ali, que eu digito 1 e acabo trocando o M por N, ele não vai entender. Só que, quando falo de processamento de linguagem natural, ele vai entender. Opa, peraí, qual o contexto? Eu perguntei para ele se ele quer a opção 1 ou quer a opção 2. Ele digitou 1 com N. Ah, então, dado o contexto, eu consigo entender que ele queria digitar 1 e acabou errando. Isso é uma capacidade que o processamento de linguagem natural dá pra gente. Hoje em dia, a grande maioria dos chatbots, são essas duas tecnologias aliadas. Então, o chatbot, esse robozinho que consegue conversar com você, consegue responder uma pergunta, aliado à tecnologia de processamento de linguagem natural, que permite que ele entenda o que você quer falar. Então, se eu quero pedir um extrato, eu não preciso digitar 1. Eu posso falar, eu quero um extrato. E ele vai entender, opa, ele quer pedir o extrato, então ele quer a opção 1 e vai fazer esse processo para mim. Então, chatbot e processamento de linguagem natural. Perfeito? Então, processamento de linguagem natural seria o nosso tradutor universal, aí, por assim dizer. Então, ele consegue analisar a intenção, se aprofundando um pouquinho nele, né? A intenção do texto, falar se o texto é bom, se o texto é ruim, tá falando mal de quem? O que esse texto quer? Eu quero estar fazendo uma pergunta, o que ele quer? Ele quer saber extrato? Ele quer saber o saldo? Ele quer saber qual o nome do dono da empresa? O que ele quer saber? Ele consegue analisar a intenção e te dar essa informação. Ele consegue extrair entidades.
que são entidades? Informações importantes do texto. Isso a gente pode configurar, inclusive. O cara manda um texto com CEP, com RG, com CPF, com nome, com valor do produto, com qual produto. Por meio do NLP, ele consegue pegar essa informação. Opa, isso aqui é o CEP. E não precisa deixar essa informação na frente. Se eu dar um CEP para ele, sem nem falar que é o CEP, ele vai, opa, peraí. O formato disso aqui parece um CEP, então acho que é um CEP. Igual nós seres humanos fazemos, só que por trás dos panos, ele também consegue fazer. E a gente chama esse processo de extrair entidades. Extrair entidades é extrair informações importantes. O nome de alguém, o CEP, o preço, o estado que ele está, qual o país que ele está. Ele consegue fazer tudo isso. E, claro, analisar o sentimento também. Então tem análise de intenção, o que o cara quer, e tem análise de sentimento. Se o texto é bom, o texto é ruim. Perfeito? Isso é o NLP. Legal? Agora, legal. Entendemos o que é chatbot? Entendemos o que é processamento de imagem natural? E aonde que entra o RPA nisso? E a automação entra nisso? O que acontece? Um chatbot, um robozinho, ele consegue entender o que você quer. Estou falando de um chatbot aliado ao processamento de linguagem natural. Ele consegue entender. Olha, você chega, por exemplo, nele e fala, ó, olha, eu quero o meu extrato. Legal, ele entende que você quer o extrato. Mas como é que ele vai pegar o extrato? Aí que entra o RPA, a automação. Por meio de um fluxo que a gente já pensou aqui em vários cenários, a gente consegue criar um robozinho, RPA, que vai no site, clica aqui, preenche a informação e te traz essa informação. Opa, se eu consigo fazer isso com RPA, eu não posso fazer isso para pegar um santo? Olha, você vai aqui nessa seção do banco, área do cliente, você clica aqui, você vai na área de extratos, você clica em extratos. Dentro da área de extratos, você vai clicar em gerar extrato, você vai passar a informação do mês e vai baixar. Opa, tudo isso que eu falei aqui agora, qualquer ferramenta de RPA faz pra gente. Eu consigo configurar um robôzinho que faz isso. Só que só o chatbot sozinho não faz isso. O chatbot sozinho vai entender. Você quer o extrato? Legal. Ele não vai fazer nada. Ele entendeu que você quer o extrato, mas e aí? E agora? A gente pega essa informação. Então o chatbot está ali para atender, para pegar essa informação que você quer. E a gente encaixa o RPA aqui para... Opa, ele quer pegar o extrato? Então vai para esse fluxo de RPA. Clica aqui na área de cliente. Vai para esse textinho. Digita qual mês, digita qual ano. Gerar. Baixa o extrato. Então a gente alia o chatbot, o NLP, com o RPA. Cenário clássico quando a gente faz de automação inteligente. O que é automação inteligente? Eu pegar a automação, o RPA, mas de clicar, entrar no site, e alio ele com a inteligência artificial, o nosso chatbot, e a automação é o nosso RPA. Opa, você quer pegar o extrato? Faz esse fluxo de RPA. Você quer depositar? Você faz esse fluxo aqui. Perfeito? Então, pegamos as tecnologias e aliamos uma na outra para conseguir montar fluxos muito poderosos. Então, aqui eu dei um cenário de um banco. Você pegou o chatbot, eu quero gerar um extrato. Ele traz a informação do que a pessoa quer. Com base no que ela quer, vem aqui o nosso RPA. E aí, a gente tem um fluxo, uma possibilidades muito mais interessantes, muito mais completas para o nosso leque aí, nossa caixinha de ferramentas, perfeito? Outro cenário, um helpdesk, né, um suporte de TI. Alguém chega lá no robozinho da empresa, o chatbot, e fala, olha, eu gostaria de reiniciar minha senha. Minha senha está errada, eu queria reiniciar minha senha. Ele não sabe o processo. De novo, se tiver só o chatbot, só o robozinho para falar com a pessoa, legal, ele vai entender que você quer resetar a senha, mas ele não vai fazer nada. Ele não sabe como é que reseta a senha. Quem que sabe resetar a senha? O nosso agente RPA, que nós criamos. Então, a gente cria um agente, olha, para resetar a senha, você clica aqui, informa o seu nome, você fala com a senha nova. Legal. Isso a RPA consegue fazer. O chatbot não. Mas o chatbot consegue entender o texto. Então, a gente pega um chatbot que entende o que o cara quer e alia isso com a RPA, que vai conseguir reiniciar a senha para ele. Perfeito? Então, alguns cenários práticos aí dessa tecnologia fantástica aí que a gente consegue aplicar, que é aliar automação com inteligência. Perfeito? Então, muito obrigado e até mais.